Leonardo. Bem-vindo. Esperando o pessoal entrar. Oi, Alberto. Tudo bem? Como estamos? Esperando minha convidada. Ah, aqui tá ela, minha convidada. A Karen. Oi, Andréia. Deixa eu ver. Deixa eu chamar minha convidada aqui. A Karen só tem que me aceitar. Sem Covid, que bom. Olá! Oi, Que tudo bem? bom! Tudo bem? Tá me ouvindo bem? Super bem, ótimo. Ah, que Me ouve ótimo. bem também? Aham. Então tá. Sim, se tu puder só aparecer aí. Aí fica É, melhor, eu acho. acho que eu vou botar um livro aqui para ficar mais no nível. Vamos ver. Fizeste júri hoje? Tentamos fazer um júri, mas a gente teve alguns probleminhas. Todas as segundas-feiras e quartas-feiras o meu juizado faz júris. Mas Aham. agora com a pandemia a gente acabou marcando só nas quartas-feiras e retomamos só agora em outubro, né? Outubro e Aham. novembro. Então tivemos poucos júris realizados este ano, Sim. comparando-se com o que a gente fazia, Costuma. né? Sim. O que a gente costuma fazer. Ai, que Mas bom. fizemos o possível, né? Foi uma Sim. tentativa. Acho que agora ficou melhor, né? Ficou, agora tu tá aparecendo melhor. Tá Ótimo. bom. Bom, então quero dar as boas-vindas pro pessoal que tá chegando, que tá entrando. Boas-vindas também para ti, Karen. Te Obrigada. agradecer por ter aceitado esse convite. Fiquei bem feliz assim poder falar sobre esse tema com uma pessoa que entende muito do assunto, que estuda e que tem várias iniciativas nessa área, assim, então é um diferencial, né, poder compartilhar esse espaço aqui contigo. Eu tenho usado o meu Instagram para conversas com pessoas que tragam um conteúdo para a gente crescer e nos tornarmos pessoas melhores. Então, eu achei que tinha tudo a ver falar de racismo no mês da consciência negra, né? Perfeito. E poder contar contigo, assim, que dentro do judiciário tu é, assim, alguém que se destaca, né? Que tem todas essas iniciativas que tu vai contar pra gente. E então eu queria que tu te apresentasse, né, para o pessoal que não te conhece. Eu, para os teus convidados que talvez estejam aqui, e a live também vai ficar gravada, né? Eu sou promotora de justiça e escritora. E uso então esse espaço para conversas engrandecedoras para a gente refletir. Que Então bom. seja bem-vinda e queria que tu te apresentasse, né? Que tu é juíza de direito, também membro do comitê esse, né? Lá do No TJ. PJ, Pode. é isso? Então, eu sou Karen Luize, eu sou juíza de direito há 21 anos, quase 22 anos. Eu trabalho na primeira vara do júri aqui em Porto Alegre. Sou membro do Comitê de Equidade de Gênero, Raça e Diversidade do Tribunal de Justiça. E sou formadora da Infam na disciplina de questões raciais, principalmente no curso de formação inicial de magistrados. Ah, que legal. Moro aqui em Porto Alegre, tenho 2 filhas, Sim, adoro ler. a gente se conheceu na minha e na tua primeira comarca também, Júlio de Castilhos, há 22 É, anos atrás, né? E eu vou te dizer que eu acho que esse foi um dos motivos que me fez aceitar o teu convite, porque assim, hoje eu sou uma juíza apaixonada pelo júri e eu comecei a minha carreira em Júlio de Castilhos e a primeira promotora de justiça com quem eu trabalhei foi a Ângela. E o sim, primeiro júri com quem eu fiz tinha a Ângela como promotora. Então, aquele início da gente, todo mundo fala do primeiro júri e tal, e foi um júri feito contigo. Foi uma experiência muito positiva. O tempo que trabalhamos juntas foi muito positivo, sim, né? verdade. Então, eu acho que essa lembrança, essa memória que me fizeram sentir tão confortável e contente com o teu convite também, pela tua Sim. história, pela tua trajetória, né? Sim, E foi uma experiência. é para ser uma conversa entre amigas aqui. Eu digo, a gente não tem formalidade. Veio o Enzo também, teu colega, outro dia, falar de constelações familiares. E eu disse, bom, Sim,
Hã? O Sabe, Enzo. né? E aí eu disse, bom, a gente vai deixar as excelências de lado, que é uma conversa informal aqui para a gente ser bem claro, ninguém está representando as instituições aqui, né? Então é para ser uma conversa assim leve, embora o assunto não seja tão leve, porque não é um assunto fofo de falar, é coisas que cutucam, né? Que são justamente para tirar da zona de conforto e fazer pensar e fazer se movimentar. Então eu vou querer iniciar essa conversa te pedindo assim para tu contar um pouco como é que tu começou nessas iniciativas lá no judiciário, como é que foi essa recepção e o que tu tem conseguido assim de avanços, né, nessa área, porque eu acho que é importante a gente falar sobre isso, porque pode servir também para replicar para outras instituições e empresas e a gente mesmo poder pensar o seu lugar, né, como também poder fazer alguma coisa. Sim. Eu acho assim, Ângela, que é importante sempre falar um pouco da história da gente, porque quem trabalha com questões raciais, isso não passa apenas pelo plano da racionalidade, né? Falar de racismo para uma mulher negra é falar também de uma condição de vida, né? O nosso primeiro contato com a questão racial é quando a gente vem ao mundo. E o segundo contato, como alguns dizem, que a gente tem uma segunda certidão de batismo, é quando alguém te diz que você é negro, que você é uma pessoa negra e que já coloca você como diferente. Não só no país onde a gente vive, mas em outros lugares onde a raça é uma questão, né? E na maioria dos lugares do mundo, a raça é uma questão, ser uma pessoa negra é uma questão. Então, assim, eu faço uma trajetória praticamente solitária, né? Tanto na minha formação inicial, universidade particular, enfim, e ingresso na magistratura gaúcha em 1999, como uma das pouquíssimas magistradas negras na época, e faço um percurso de 1999 até 2017, também me colocando como um indivíduo, uma profissional totalmente solitária no que diz respeito à raça, né? Porque aqui no Rio Grande do Sul nós somos em torno... No ano passado eu fiz uma palestra e eu pedi os dados atualizados, nós éramos 800 magistrados e tínhamos apenas 5 negros, né? Entre o meu ingresso e o ingresso de uma outra magistrada negra, de um outro magistrado negro na magistratura gaúcha, se passaram mais de 10 anos, né? Nossa. Então, assim, o acesso à magistratura gaúcha, à magistratura brasileira, via de regra, ele é predominantemente de pessoas brancas. Em 2017, me convidaram para participar, porque aí tudo começa, né? Uma outra fase da minha carreira dentro do judiciário se inicia em 2017, quando acontece o primeiro encontro nacional de juízes negros. Juízes e juízas negros. Foi um encontro no mês de maio, em Brasília, promovido por 2 colegas, o presidente da AMAGES, que é da Associação dos Magistrados do Distrito Federal, e o Edinaldo César. Eles, um ano antes, haviam se encontrado num congresso nacional com centenas de magistrados e se viram eles os 2 únicos juízes negros lá. E resolveram reunir toda a magistratura brasileira. Fomos em torno de uns 50, 100 juízes, e a partir dali a gente começou a fazer uma construção para tentar entender um pouco a identidade dessa magistratura negra, compreender os dados do Conselho Nacional de Justiça, que diziam que nós éramos menos de 15%, em torno de 15% de juízes negros no país inteiro, e tentar fazer alguma coisa para modificar um pouco essa realidade. Não apenas para que a gente tivesse uma proporção mais... representasse mais a sociedade, né, proporcionalmente, porque negros e negras são 56% da população, mas também para que esse judiciário se informasse de outras experiências de pessoas que partissem de outros lugares, né? Então, foi aí que a gente tentou uma diretoria de igualdade racial na Associação dos Magistrados Brasileiros e postulamos em 2018 que fosse
criado um fórum, um espaço dentro do Conselho Nacional de Justiça para discutir questões raciais. Esse pedido foi feito lá no dia 20 de novembro de 2018, e é claro, de lá para cá, a gente vinha tentando colocar comitês em todos os tribunais para discutir a questão racial, para saber como é que as pessoas são tratadas, como elas se sentem no acesso ao Poder Judiciário, como elas se sentem dentro do Poder Judiciário enquanto servidores, enquanto magistrados, porque os relatos de situações de discriminação, eles são presentes, muitos, né? E quem é servidor, quem é juiz, quem é advogado, sabe como é tratado nesses ambientes. Não são raras as vezes que, por exemplo, um advogado chega num balcão de fórum e o servidor pergunta se ele veio assinar a apresentação na suspensão condicional do processo. São muitos os relatos que eu ouço nesse sentido. Ou seja, existe um estereótipo, né? Existe uma pré-concepção de que uma pessoa negra, para estar em contato com o judiciário, ela está ali porque ela foi ré no processo, enfim. Ela não é colocada num lugar social que difira desse que eu apontei antes. Então, a gente começou a fazer trabalhos em todos os tribunais nesse sentido, tentando criar os comitês. E, para além disso, a Escola Nacional de Formação de Magistrados, já há alguns anos, tem uma disciplina de questões raciais. E, para além da disciplina, a escola se viu na seguinte situação também. Se tinha disciplina para tratar questões raciais, mas havia pouquíssimos formadores negros, né? Porque não adianta você discutir o problema, mas, por outro lado, não fazer o dever de casa, né? Sim. E foi aí que entramos eu, Adriana Alves Cruz, que é juíza federal no Rio de Janeiro, Alcione Escobar, que é juíza no Pará, também como formadoras, junto com o Edinaldo César, aquele colega que eu mencionei antes. Então, todos os juízes e juízas, quando ingressam na carreira, hoje, eles fazem a formação inicial em questões raciais. Que legal. Basicamente, esse é o trabalho que a gente faz. E o que aconteceu em 2020? Em 2020, um gatilho foi acionado, né, mundialmente, no planeta todo, com a morte de George Floyd, aquela morte na arena pública, né? E isso mobilizou muitas pessoas ao redor do planeta. Houve uma mobilização aqui no Brasil. E a gente já tinha a demanda ao Conselho Nacional de Justiça para que se criasse um grupo de trabalho, se tivesse um fórum. Naquele momento, então, o ministro Toffoli nos chama para montar um seminário, aí fazemos um seminário para mais de 1.000 pessoas para discutir questões raciais. Trouxemos vários estudiosos, né, da matéria aqui no nosso país. A gente tentou até trazer algumas pessoas do exterior, mas não deu certo, era muito em cima. E a coisa estava fervendo mesmo, né? Havia uma necessidade, havia uma demanda. E no final daquele seminário, foi de 2 dias, se criou então o grupo de trabalho. E aí nós fizemos um intenso trabalho durante 90 dias para apresentar várias propostas de políticas judiciárias de enfrentamento ao racismo. Esse trabalho, então, resultou nesse relatório aqui, que é o Igualdade Racial. Ele está disponível lá no site do CNJ, para quem quiser. Vou procurar. E ele tem muitas sugestões de práticas que podem ser adotadas. O nosso relatório, ele propõe, né, que a gente propõe que o CNJ adote uma série de medidas, mas as pessoas podem consultar ele e elas próprias fazerem. Sim. Eu costumo dizer o seguinte, Ângela, que o grupo de trabalho, ele só surgiu e ele só existiu pela inércia dos tribunais, porque ninguém fez. Porque nada que está aqui precisa de lei, precisa de resolução, precisa de... né? Precisa só de vontade de fazer. Sim. Show, gostei muito. Fiquei bem curiosa para olhar. Tem várias coisas ali. E tu sabe que é interessante que no Ministério Público a gente está mais atrasado assim, nessas questões aí. Até teve uma pergunta para mim, quantos promotores tem, e eu conversei com as pessoas e só tem 2, assim, né? Então é menos ainda, assim.
e não temos, assim, esse comitê, não temos essas iniciativas, e eu tô achando bem legal, assim, poder conversar contigo, porque são duas instituições que caminham bem juntas, assim, né? Exato. Então, bem legal, assim, poder, até vou consultar Eu acho esse assim relatório. que tem por exemplo, a questão da política de cotas, ela é fundamental, né? Sim, essa Mas é uma das perguntas aqui. tu vejas bem, embora exista a política de cotas, embora exista a reserva de vagas para pessoas negras, essas vagas não são preenchidas. Por quê? Porque aí, quando a gente vai falar de racismo, a gente vai compreender que existe um déficit muito grande dessas pessoas com relação a tudo. E vários obstáculos nessa caminhada que impedem que uma pessoa consiga competir em condições de igualdade com os demais, né? As pessoas negras estão na base da pirâmide, né? Elas têm que trabalhar desde muito cedo, elas não têm como parar de trabalhar só para estudar, né? E aí você percebe que o estudar para um concurso público, como o do Ministério Público ou como da magistratura, passa a ser essas carreiras são carreiras de elite, né? Passa a ser uma possibilidade para pessoas que têm um poder aquisitivo. Sim. Então é por isso que a gente tem que pensar muito assim em que políticas são necessárias desenvolver para a gente poder atingir para que os nossos quadros espelhem, né, a nossa sociedade, né, para que as pessoas se vejam nesses lugares, né, e para que elas se sintam também incentivadas a ocupar esses espaços. É tudo um conjunto, né? Não há uma medida Claro. só. Só a política de cotas não é suficiente. Né? Claro, porque imagina a pessoa, para ela começar a pensar o seu lugar e querer melhorar, ela tem que ter pelo menos o básico, né? Para depois começar a questionar e querer ter uma vida melhor e crescer, né? Porque primeiro a pessoa quer sobreviver, né? E se ela não tem Exato. o mínimo, então fica mais difícil ainda, né? Querer que a pessoa busque crescer e estudar. E não, eu quero começar comendo, pelo menos, botar comida Exato. na mesa, né? E, enfim, A gente tem nesse um sentido. projeto aqui no Rio Grande do Sul que conta com a colaboração de juízes, promotores e advogados, que é o Instituto de Acesso à Justiça. O IAJ hoje ele tem como um projeto central e objetivo central conceder bolsas para pessoas negras e indígenas para elas poderem concorrer nesses concursos. E assim, eu já ouvi de pessoas que estão ali no nosso entorno, não só bolsistas, como pessoas que pretendem uma bolsa, dizerem, doutora, eu não sei se eu pago a conta da luz ou a inscrição no concurso. E muitas vezes são pessoas altamente capacitadas, que se tivessem um incentivo, tempo, espaço, elas poderiam entrar nesse páreo, né? Uhum. Contudo, isso se torna muito difícil diante dessas condições tão adversas que elas encontram na vida, né? Verdade. É bem assim. Bom, uma das perguntas que eu tenho aqui para ti, Karen, é explicar um pouquinho desse racismo estrutural, para as pessoas entenderem, então, porque que só de a gente nascer branco já é um privilégio, né? Que faz toda a diferença nesse contexto, então, por que esse racismo é chamado estrutural na nossa sociedade? Sim, o racismo estrutural, as pessoas confundem muito e acham que quando se fala em racismo, assim, principalmente pessoas brancas já se colocam numa situação, né, numa condição na defensiva, né? E o que a gente está falando é de como a nossa sociedade se estrutura. A nossa sociedade, quando a gente fala de racismo, a gente tem que entender que a gente não está falando do plano individual e nem da intencionalidade. A gente está falando de como a nossa sociedade se estruturou. E a nossa sociedade é uma sociedade racializada. Quando nós viemos para o Brasil, brancos e negros, uns vieram como colonizadores e outros vieram como escravizados. Naquele tempo, quando se iniciou a escravidão dos africanos, se transformou em sinônimo de escravo a raça.
a raça negra. E dentro de uma hierarquia que era própria dos colonizadores ibéricos, os negros escravos sempre na base da pirâmide, né? Quando ocorre a abolição da escravidão, as pessoas negras elas não foram inseridas na sociedade. Nem a Lei Áurea ela tem 2 artigos. Né? Ela declara o fim da escravidão no nosso país e revoga disposições em contrário. E nada mais. Então, essas pessoas foram colocadas totalmente à margem da sociedade. E a sociedade se constrói a partir de então com vários aspectos que vão excluindo cada vez mais pessoas negras. E, mais do que isso, nós caminhamos e nos desenvolvemos, né, e chegamos até aqui compreendendo isso como o modo normal de funcionamento das coisas. Racismo estrutural é a gente entrar dentro do poder judiciário e não encontrar pessoas negras e não estranhar. Racismo estrutural é uma criança estudar numa escola particular durante 9 anos, 10, 11, 12, e não ter um professor negro. Racismo estrutural é essa mesma criança não ter um colega negro, ter um só durante toda a sua formação e sequer se relacionar com essas pessoas. Por quê? Porque dentro da estrutura da nossa sociedade, pessoas negras são colocadas na base da pirâmide e, mais do que isso, são compreendidas como incapazes e como subordinadas. Né? As pessoas não compreendem que pessoas negras possam ocupar um lugar social como o que eu ocupo, social e profissional. Sim. E por isso existe um estranhamento tão grande. E falando da época da abolição, né, ainda teve uma tentativa de branqueamento da sociedade, trazendo os imigrantes italianos e alemães para trabalhar aqui, né? Exatamente. Então, para eles foi dado incentivo, terra, etc. E os escravos que foram libertos simplesmente não tinham nada, né? Não tinham nada. Então... A gente tinha alguns abolicionistas que queriam que fosse feita uma reforma agrária e fossem entregues terras para pessoas negras. Mas, ao contrário, o que a gente teve? A gente teve... a lei de terras que entregava terras aos imigrantes que eram trazidos às custas do tesouro, desde 1850, já eram trazidos às custas do tesouro para ocupar o nosso país, colonizar, e mais, se tinha como objetivo também branquear a sociedade. Esse era um objetivo concreto. Né? Sim, havia uma mentalidade, né, de que... quanto mais negros era um sinal de que não ia o país para frente, né? Exatamente, que fosse atraso. Os brancos então, vieram para trazer o desenvolvimento para o país, né? Como se os negros não pudessem fazer isso e mais, como se os negros não tivessem sido os responsáveis pela construção de toda a riqueza que o país tinha até ali. Exato. Né? E aí o interessante é exatamente isso, né? Qual é o papel da branquitude nisso tudo? E a gente fala branquitude porque a gente nomeia a raça branca, porque branco é raça. Embora o branco se coloque como um sujeito universal, padrão e parâmetro para tudo que é certo, né? As pessoas brancas, elas carregam consigo, e mesmo os imigrantes carregaram consigo um lastro. Então, veja bem, uma pessoa que tem já um pedaço de terras, ela vai cultivar esse pedaço de terras, ela vai juntar um pouco de dinheiro, ela vai dali colher o seu alimento e mais, ela vai poder deixar o seu filho mais tempo na escola, esse filho vai estudar mais, esse filho vai poder ingressar numa universidade, ele vai adquirir mais riqueza, não vai precisar da riqueza dos pais e assim ele vai se expandindo e vai crescendo e cada vez mais vai se acumulando capital, né? Só que esse capital foi sempre se acumulando nas mãos apenas de pessoas brancas. Pessoas negras não ficaram com nada, né, em 1888. Sim. Mais do que isso, era proibida a educação, pipocaram decretos pelo país inteiro de proibição da frequência de pessoas negras à escola. Então, pessoas negras não podiam estudar.
Muitos não sabem, mas o voto do analfabeto só veio com a Constituição de 88, ele só vem aparecer na Constituição de 88. O que isso significa? As pessoas negras não podiam estudar, elas não podiam votar. Então, elas não podiam eleger seus representantes. Escolher. Então, nós temos apenas 32 anos onde uma maioria de pessoas analfabetas começa a eleger os seus representantes. Contudo, já existia um histórico de eleição de representantes majoritariamente brancos e já se tinha incutido na nossa sociedade que pessoas negras são menos capacitadas, possuem menos condições, possuem menos inteligência. E aí se continua, né, reproduzindo essas relações tão desiguais. Né? É mais ou menos o que aconteceu com a mulher também, né? Que a mulher também tinha essa coisa de direitos menores e ter que se submeter à posse do marido, etc. Mas se colocar ainda a cor negra, a mulher negra, então tá abaixo ainda, né? Exatamente. Pior ainda. Então, eu comecei a romper a minha bolha, digamos assim, tanto com relação ao direito das mulheres e também com relação ao racismo, tentando abrir a cabeça e estudar e começar a enxergar e entender por que tinha tanta diferença, né? E claro, na minha posição de mulher, eu tenho um pouco mais de conhecimento na pele do que a mulher passa nessas diferenças, mas eu posso imaginar, então, sendo mulher negra, né? Quanto mais, porque enquanto as mulheres brancas estão lutando por igualdade de direitos, as mulheres negras estão lutando para serem sujeitos de direitos. Né? Exatamente. Então, é um degrau enorme, assim, de diferença, né? Que tem uma caminhada, assim, para... A gente pode pensar assim, com relação a mulheres negras, né? A maioria das mulheres negras, depois da abolição e antes dela, sempre trabalharam nos serviços domésticos, né? Lavadeiras, cozinheiras, empregadas domésticas. Soa absurdo, mas é a verdade e a gente não quer enxergar que a lei que garantiu os direitos trabalhistas das empregadas domésticas é de 2012, gente. Ela não veio nem na Constituição. Né? Ou seja, foram as mulheres negras que sofreram na pele essa ausência de proteção do Estado, inclusive, né? Porque sequer elas eram vistas como sujeitos de direitos. O que se estava pensando ali era na proteção do empregador branco, porque elas eram, acho que, eu não estou com os números aqui, mas em torno de 70% das empregadas domésticas eram negras até pouco tempo atrás. Não sei se esses números mudaram muito. Né? Então, assim, e mulheres negras hoje continuam na base da pirâmide. Né, e isso social. Sem falar também na questão da objetificação do corpo da mulher negra, né? Que é muito visto essa questão do interesse sexual pela mulher, do turismo sexual, etc., né? E desvalorizando como se a mulher fosse menos do que a mulher branca, né? Essencializando a mulher nessa questão que diz respeito à sua condição feminina, reprodutora, né? E isso vem desde o tempo da escravidão. Sim, que as mulheres negras as escravas eram estupradas, vamos dizer, né? Que é a palavra é essa pelos senhores de engenho e tinha um filho dos senhores de engenho que eram os bastardos, que não eram nem reconhecidos, né? Enfim, então a nossa história... e elas não só eram estupradas, como elas, quando tinham seus filhos, elas eram obrigadas a deixar os seus filhos sem o seu alimento, muitas vezes, sem amamentá-los, para amamentar os filhos das suas senhoras, né, das mulheres brancas. E a gente tem que fazer uma reflexão a respeito disso, de o quanto hoje ainda se reproduz essa relação, né? Porque quantas são as mulheres negras empregadas domésticas que deixam seus filhos para bem cuidar os filhos das mulheres brancas, né? Alimentá-los, dar educação, enfim, uma série de condições que os próprios filhos delas não têm.
né? E o quanto Exato. essas mulheres brancas contribuem para reproduzir isso na medida em que elas não prestam atenção no que essa mulher passa, no que essa mulher deixa na sua casa, né? Quando sai da sua casa às 5 da manhã, vai trabalhar, deixa com uma vizinha, né? Tantas situações, tantas circunstâncias que a colocam numa situação de vulnerabilidade que devem ser consideradas, né? Isso reflete na infância também, né? Porque daí essas crianças crescem mais soltas, daí tá sujeito ao tráfico, a serem, né, cooptadas para trabalhar para o tráfico, e aí as pessoas não se dão conta que toda a sociedade vai responder por isso, né? Vai Exato. sofrer na pele. Depois aí não querem que tenha crime, que tenha, né? Mas e daí essas crianças desse jeito, eu tô trabalhando na infância, na proteção, meu Deus do céu, que a gente vê assim uma desestrutura. As crianças assim não têm o mínimo, né? E tipo, se sair bem é uma coisa maravilhosa, porque é um milagre, né? Vingar pro bem, porque a todo aquele meio que ela tá ali com a mãe que não tem que trabalhar quando tem emprego, né? Graças a Deus que tem emprego, às vezes não tem. Então, e as crianças soltas, assim, do jeito que elas são criadas, tipo, o bicho é muito dolorido, assim, né? E então a gente vê que falta tudo, né? E política pública é uma coisa essencial. Então, realmente, como quando tu fala que as cotas não são suficientes, a gente vê por essa base, assim, né? Elas são essenciais, mas elas não são suficientes. Não resolvem. Sobre as cotas, eu acho assim que a reflexão que a gente tem que fazer é o quanto nosso país ganhou com a política de cotas, né? A gente tem aí algumas já, né, gerações de universitários, de formados, médicos, professores, historiadores que vem fazendo um resgate da nossa história, né, muito importante, vem ocupando espaços importantíssimos em todas as profissões. O fato deles ocuparem esses espaços, de exercerem essas profissões, tem uma repercussão muito positiva no seu entorno, né? Porque o que eles passam a adquirir, eles vão devolver para a comunidade onde eles vivem, a maioria deles, vai melhorar a condição de vida de todos que estão ali, do pai, da mãe. Né? Eu costumo brincar assim, mas falando muito sério, né? Que quem consegue adquirir, quem consegue ocupar um espaço tão importante com uma remuneração legal, ao contrário do sujeito branco, é claro, eu tenho todo o respeito, né? Mas uma pessoa negra, a primeira coisa que ela vai fazer com os seus primeiros salários vai ser dar melhores condições de vida para sua família. Né? Ela vai conhecer a Europa, ó, muito depois do que uma pessoa branca que passa num concurso e gasta o primeiro salário indo para a Europa, né? Assim, é uma maneira, é uma brincadeira que eu faço, mas tem muita verdade nisso, né? Tem muito conteúdo nisso. Né? Sim, porque aquela pessoa negra que chega numa posição, provavelmente foi a primeira da família dela, né? Que conseguiu. Exato. Então ela tá. E não se sabe se outros vão conseguir, até justamente por todo esse contexto que a gente falou, né? Então realmente é uma coisa assim que ela vai usar para ajudar a família, porque provavelmente a família vai estar precisando, é diferente de uma pessoa branca que a família tá bem e a pessoa pode gastar o salário do jeito que quiser, né? Exato. Ela provavelmente vai pagar os estudos de um irmão, de um primo, né? Vai pagar o colégio de um sobrinho, né? Sempre vai ter um entorno que vai sair beneficiado dessa conquista. Ela é uma conquista coletiva. Uma cota, né? Uma vaga em universidade produz uma conquista coletiva. Isso é o mínimo. Né? É o mínimo. Sim. Né? É muito menos do que um pedaço de terra. Sim. Né? O pessoal pode fazer perguntas que tá aqui, viu? Tô usando as perguntas que eu montei, mais o que o pessoal mandou pela caixinha, mas quem quiser perguntar, podem
fica à vontade. Não sei se quer falar mais alguma coisa sobre o racismo estrutural. Eu acho assim que o que a gente tem que entender é que racismo estrutural é um modo normal de funcionamento da nossa sociedade. Se a gente fizer, e como é que a gente percebe isso? Fazendo o teste do pescoço. Depois que começa a fazer, nunca mais para, né? Porque a gente não consegue mais voltar atrás, né? Então você entra num restaurante, olha na sua volta quantas pessoas negras tem. Ou que pode, se tem pessoas negras, o que elas estão fazendo ali? Elas estão te servindo ou elas estão compartilhando? Na sua casa, as suas festas, a sua vida pessoal, com quantas pessoas negras você convive? Então, assim, a gente naturalizar essa ausência de pessoas negras nos espaços e ainda dizer que no Brasil não existe racismo porque a gente vive nós vivemos relações extremamente cordiais, é simplificar muito o que é a nossa história e o que são as nossas relações. O que acontece nos últimos tempos no planeta, que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul, o que vem vindo à superfície, é muito fruto de todo esse estudo que essas pessoas que acabaram entrando nas universidades e passam a problematizar essa narrativa da democracia racial, de que todos vivemos em harmonia, né? Por quê? Porque elas começam a apontar e aí elas começam a dizer, poxa vida, isso aqui não está certo. Tem coisa errada aí. Como é que a gente não sai do mesmo lugar depois de 5 gerações após a abolição? Que democracia racial é essa que uns podem tudo e têm tudo e outros não têm nada, né? São sobre essas questões que a gente tem que refletir. E outra coisa que eu acho importante assim, de dizer é que a gente não pode ter como um tabu falar de racismo. Quanto mais a gente falar, mais confortável, menos incomodado a gente vai se sentir falando. Né? Tem até tem uma CEO de uma empresa americana, Melanie, esqueci o sobrenome dela. Ela conta a história da natação, né? Que a gente, quanto mais a gente mergulha, tranca, ficar debaixo d'água, menos desconfortável a gente vai se sentir na situação adversa de estar dentro d'água sem poder respirar, né? Então é um pouco esse exercício que a gente tem que fazer quando a gente fala de racismo, né? Primeiro, ler, se informar, estudar, discutir, problematizar as situações e, a partir daí, desenvolver reflexões a respeito. Ninguém, quando fala de racismo, eu não estou aqui para falar de racismo e dizer que a Ângela é racista. Não é esse o meu objetivo. Meu objetivo é fazer com que a Ângela compreenda como é que funcionam as relações raciais no nosso país. Exato. Né? Aqui até teve um comentário da Maga, acho que é. Ser uma única juíza já é sofrer racismo, porque é o estrutural, né? Ser solitária num tribunal é ter contato com o racismo, não precisa ser uma ofensa direta, que é justamente isso. Exatamente. Só tem tu lá, né? Então isso é o resultado do racismo, né? Nós somos muito poucos. Hoje temos mais juízes negros. E aí negros, já para a gente entrar numa classificação, negros são os pretos e os pardos. Tá? Então a gente tem mais juízes negros no nosso tribunal aqui no Rio Grande do Sul. No país a gente tem 18,1% de juízes negros entre pretos e pardos, mas destes os pretos são só 1,6%. Mulheres pretas, negras, pretas no nosso país são em torno um pouco mais de 100. Juízas criminais em capital, negras, no país inteiro, são 2. Eu e a Adriana Cruz, no Rio de Janeiro. Veja bem, e a maioria da nossa clientela, do nosso jurisdicionado, é negra. Né? Não que a Karen vá decidir melhor do que a Ângela, ou que, enfim, qualquer outro colega. Mas o que a gente pretende é ter outras perspectivas sobre o mundo, tendo uma magistratura mais plural, mais diversa. Com pessoas que partam de diferentes lugares, que tenham diferentes experiências. Né? Sim, exato. E elas vão produzir um resultado melhor, uma jurisprudência mais
crítica, mais criativa, né? Que tenha outros olhares. A Melanie, Exato. quando ela fala nessa TED dela, ela dá um exemplo bem simples. Ela diz assim, quanto mais diversos, né, os ambientes, melhor o resultado. Ela conta a história da produção da vacina da varíola. Uhum. Como é que a vacina da varíola se chegou na vacina da varíola? Quando reunindo várias pessoas partindo de diferentes lugares, se conversou com um criador de gado e aquele criador, dentro das suas limitações, ele percebeu que as mulheres que ordenhavam as vacas, elas não tinham a doença. E a partir dali, todos os pesquisadores direcionaram seus olhos para essa peculiaridade e foi daí que surgiu a vacina, né? Que Que vem. legal. Então, assim, Sim. uma De pessoa uma pessoa simples, simples. Exato. Que entendeu? veio. É isso que se quer dizer. Quanto mais plural, quanto mais diversa, mais olhares sobre o mundo, vindo de diferentes lugares, diferentes experiências, a gente vai ter uma jurisdição que é muito mais próxima da condição humana. Né? É isso Claro. que a gente quer. Sim. E falando de nomenclatura, tem nomenclatura que é ofensiva? Porque uma pergunta que veio é se a gente deve usar afrodescendentes, se a gente deve usar pessoas negras, pessoas pretas, pessoa de cor, enfim. Tem Assim, ó, certo e errado? tem o certo e o errado na maneira como a pessoa fala com a outra. É o que eu penso também, Sua mas eu queria negra ouvir de ti. suja, né? Uhum. Você é uma negra. Você é uma negra. Hoje, nós temos assim, a classificação do IBGE. No nosso país, temos os brancos, os indígenas, os asiáticos, que é o amarelo, né? Branco, amarelo, indígena e o negro, certo? Uhum. O negro são os pretos e pardos, Uhum. certo? Essa é a classificação do IBGE, assim que a gente vai trabalhar. Eu sou uma mulher negra, certo? Eu posso dizer que dentro dessa autodescrição, eu sou uma mulher preta. E não é ofensivo quando eu me digo e quando outras pessoas me dizem, você é uma mulher preta, né? Porque eu sou uma mulher preta. E aí a gente tem uma ressignificação que foi feita pelo movimento, a partir de um trabalho do movimento negro, exatamente para a gente tirar esse tom pejorativo que existia com relação as pessoas, a nomenclatura negro, porque ela era sempre usada para diminuir alguém. E aí, uma ressignificação política das expressões negro e preto, a gente diz hoje com muito orgulho, eu sou uma mulher preta. Eu sou uma mulher negra e juíza. Né? Então, assim, tudo vai entrar também num contexto. E hoje os movimentos sociais, a população em geral se autodeclara negra e preta com esse objetivo, com orgulho da sua negritude, que é a condição Sim. de ser negro. Né? Negritude é a Ai, condição de ser negro. que bonito, me arrepiei até. Que Muito legal. show, que legal. Bom, deixa eu ver. Pessoas brancas podem falar de racismo ou é preciso ser negro para ter esse lugar de fala? Isso me pergunta também com relação ao feminismo, né? Se tem que ser mulher para Eu falar. acho que o racismo é um problema que as pessoas brancas, inclusive, foi o que criaram, né? Então, elas têm mais a que falar e tentar se reconstruírem, desconstruírem alguns estereótipos, né? E precisam falar também sobre branquitude, né? Sobre os privilégios da branquitude, né? Qual o papel do sujeito branco nessa sociedade racista? O quanto ele faz para aumentar ou diminuir essas condições e essas relações tão hostis que existem entre pessoas negras e pessoas brancas, disfarçadas de relações de cordialidade. Né? Devem falar, devem pensar, devem estudar, devem refletir, devem estar sempre num constante exercício. O que a pessoa branca não vai conseguir,
é dizer sobre o que eu, sujeito negro, sujeita negra, sinto e percebo enquanto mulher negra que sofre o racismo e que percebe o racismo. Todos nós vemos o mundo e compreendemos o mundo a partir do racismo, porque a nossa sociedade é racista. Então, todos nós podemos falar de racismo, porque nós vemos o mundo e compreendemos o mundo a partir do racismo. Né? Exato, e eu acho que quanto mais a gente falar, mais a gente começa a se dar conta, né? Que a gente está numa posição de privilégio, porque é confortável estar na posição de privilégio de branco, né? E se tu não para pensar, se ninguém vai te cutucar para te dizer, escuta, esse país é racista, e tu parar para olhar mesmo, não tem negros na minha empresa, não tem negros nos cargos de chefia, nós temos 2 juízes, 2 promotores no Rio Grande do Sul, nós temos 5 juízes, né, que tu falaste. Agora então, são 11, eu acho. São 10, 11, 10, eu acho. É pouco, então, é muito pouco. A gente tem uma população de 20% de pessoas negras. Né? A gente deveria, pelo menos, ter uma composição proporcional. E assim, esses dias eu publiquei, até eu colaborei com uma entrevista, que é como se enxergar em uma profissão, como pensar em exercer uma profissão na qual você não se enxerga. Né? Então, assim, muito bom. Tem a questão da representatividade, que é importante, e tem outra questão também, que é a representatividade crítica, né? Eu acho que não só estar ali, né? Eu, Karen, ali, a minha imagem e tal. É uma representatividade crítica, onde eu vou estar nesse espaço e eu vou problematizar a questão racial. Eu não vou fechar os olhos para essas questões. Porque, assim, querendo ou não, foi esse movimento de juízes negros que é esse movimento que está ancorando dentro, institucionalmente, o debate sobre questões raciais. Né? Então, assim, foram as mulheres que problematizaram e vêm problematizando todas as questões de gênero, né, nas instituições. Exato. E isso é importante. É importante a gente ter o olhar e a gente buscar esse espaço para... E não é porque a gente quer um cantinho ali, uma vaga. É porque a sociedade precisa da gente, né? A sociedade mais precisa das pessoas negras nesse espaço do que as pessoas negras precisam dele, né? Estar nele, o indivíduo precisa estar nele, né? É a sociedade que precisa, né? Exato. O judiciário precisa, né? Exato. Ai, muito bom. Tô adorando essa conversa, Karen. Nossa, bom. Tô encantada. Dá vontade de sair estudando mais e mais. E assim, quando a gente começa... Eu tive um professor em Sevilha, o Etilene Tomé da Mata, que volta e meia ele vem ao Brasil, dá aulas para nós. E o professor Edilene, ele é de Santo Tomé e Príncipe, um homem negro, e dá aula lá na Universidade Pablo Olavide. E ele sempre dizia que a gente é mordido pelo mosquito, né? Que diz respeito a essas questões raciais. E depois que você é mordido pelo mosquito, nunca mais consegue ficar fica inoculado sobre... Por isso é aquela coisa, depois que tu começa a ver, tu não consegue desver, né? Não. Então, não. Pronto, rompeu, né? Então, então é muito legal isso, assim. O poder do conhecimento, né? Que vai abrindo fronteiras, assim. É muito legal. Das perguntas que vieram, veio uma assim, ó. Que é sobre... É uma moça, né? E aí a minha dúvida seria se é da questão de ser mulher ou da questão de ser uma mulher negra, que ela refere o seguinte: por que é tão cobrado das pessoas negras a capacidade em dobro ou mais de demonstrarem que são capazes de ocupar espaços de poder? Vivo isso todos os dias, cansa provar que sou competente. E eu noto isso nas mulheres em geral, que a gente sempre sai atrás dos homens. Primeiro tu tem que mostrar que tu é capaz sendo mulher, né? E aí eu acho que a questão da mulher negra piora a situação, né? Na verdade, assim, de todas as pessoas negras, né? E isso está diretamente ligado ao fato de se compreender, de existir uma construção social
no sentido que o sujeito negro ele não é capaz. As pessoas vão entrar numa sala de audiências, e isso aconteceu muito quando eu estava no interior do estado, elas sequer imaginavam que eu era magistrada. Elas podiam atribuir a mim qualquer profissão ali, menos a de Uhum. magistrado, né? Uhum. Então tá um pouco muito nisso. E aí a pessoa negra, ela acaba tendo que se destacar, ela tem que se destacar para ela poder ocupar o espaço, né? Se Uhum. sobressair. E tem um dado interessante de uma das últimas pesquisas do Conselho Nacional de Justiça, salvo engano, ou da ANB, sobre os juízes negros. E os juízes negros, eles são os que mais perseguem, buscam a formação depois de ingressar na carreira. Em termos de Uhum. formação, os juízes negros têm pós-graduação, especialização, mestrado, exatamente por isso, né? Sim. Porque nós fomos forjados desse jeito, nós fomos criados com essa ideia de que nós deveríamos mostrar uma alta capacidade para podermos ocupar um determinado espaço. Porque se você vai ali, né, no processo seletivo e faz o feijão com arroz, que nem todo mundo, na hora de ser escolhida, vai ser escolhida uma pessoa branca. Então você não pode fazer o Uhum. feijão com arroz, você tem que fazer o feijão, o arroz e o filé, né? Entendi. É mesmo. Ahn, a situação econômica ou de poder mais favorável blinda a pessoa negra de sofrer preconceito? Jamais, No teu caso, assim, tu já jamais. sofreu mesmo sendo juíza? Sim, Ou blinda um pouco, não? não blinda de maneira alguma. Eu, existem pessoas que relatam assim até o ingresso, por exemplo, nos prédios dos tribunais e serem convidadas a usarem um elevador de serviço, né, que eu acho que nem deveria existir, né? Sim. Ah, não, esse elevador é só para magistrados, né? Saímos do ambiente profissional quando, e isso assim, ó, é uma coisa que eu ouvi esses dias e eu não me lembro mais quem falou, mas eu quero reproduzir porque é muito importante. Se uma pessoa negra diz que ela se sente mal e se sente perseguida dentro de estabelecimentos comerciais, por que que é um sujeito branco, um indivíduo branco, insiste em dizer que isso é loucura da cabeça dela quando todas as pessoas negras reclamam isso, né? Sim. Então, assim, isso com certeza não está escrito na minha testa que eu sou magistrada, né? Eu não carrego um distintivo. Então, essas Uhum. situações, a pessoa negra que diz que nunca sofreu racismo e que nunca foi, por exemplo, vigiada no estabelecimento, enfim, ou foi alvo de uma investida diferente em razão da cor Uhum. da sua pele, se ela pensa isso, ela não está entendendo nada, ela está perdida no mundo. Porque Sim. todo sujeito negro sofre isso, né? Mas tem isso também, eu acho, de muitos negros não terem se dado conta ainda dessa sua situação, porque ainda estão naquela questão básica de querer sobreviver, né? É. Então não tem ainda nem. Não tem condições de questionar a sua condição de estar sofrendo racismo e de poder lutar contra e tudo, porque, né? O que É, eu falei no início ali, assim, muitas de. vezes assim existe uma grande alienação, né, com relação às questões raciais. É muito doloroso, né, a gente falar, como eu falei no início também, né, falar de racismo. Então, muitas vezes você prefere negar o racismo do que reconhecer que sofre ele, né? Você luta com, contra ele com outros mecanismos, né, Uhum, internos, uhum, né, com outros processos do ego. E por outro lado, assim, existem aquelas pessoas que são muito oprimidas em razão das questões raciais. Por exemplo, um jovem negro, ele não sai de casa sem a carteira de identidade, né?
Uma pessoa negra não sai de casa sem documento de identificação. Nunca, jamais. Sim. Né? São tantas situações assim que fica difícil até declinar, né? Eu Mas assim, escutei. todo dia isso. Eu não sei, andava uma charge por aí de um policial abordando 2 crianças. E aí ele perguntava para as crianças assim, cadê as crianças de bicicleta? Cadê a nota fiscal da bicicleta? Aí a menina branca, o menino branco disse assim, mas quem é que vai andar com uma nota fiscal de bicicleta? Aí a criança negra puxa e diz, aqui, senhor. Né? Então, assim, a gente é educado nesse sentido. Né? Nós somos educados para estarmos preparados para essas situações que a gente acaba vivenciando no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, fazem parte da nossa vida. Né? Sim, sim. A gente que é branco não tem noção disso, não. né? Quando eu escutei isso, eu escutei uma história assim que uma pessoa negra estava dando uma entrevista e estava contando que ele sempre saía com a nota fiscal que a mãe dele fazia do telefone. E ele não tinha se dado conta até ele sofrer a primeira abordagem. E aí ele se deu conta por que ele tinha que levar a nota, né? E a gente que é branco, eu nunca tinha me passado isso pela cabeça, porque, né? A gente não é criado para ter que enfrentar isso, né? Isso, nossa, é uma dor, assim, né, para a pessoa interna que não tem como um branco ter noção, né? Não. E são violências diárias o tempo todo. A gente nasce vivendo essas violências. Sobre pesquisas, assim, eu acho que tem umas coisas importantes. Não sei como é que tá nosso tempo, né? Mas, assim... A gente está quase fechando 1 hora, mas o Instagram tem sido bonzinho, não tem derrubado as minhas lives. Eu acho que ele está gostando das minhas lives e tem me deixado passar do horário. Mas assim, ó, exemplos, né, de situações que a gente... Fora todos os números que estão aí, né? Encarceramento, as próprias condenações. Tem uma pesquisa de São Paulo, onde mesma quantidade de entorpecente, réu branco, réu preto, um é posse, outro é tráfico. Né? Mulheres negras recebem menos anestesia no nosso país, porque mulheres negras são consideradas mais fortes. Tem uma pesquisa que foi realizada, publicada, estudos assim, comprovados no sentido de que até no sistema de saúde a atenção com relação a mulheres negras se dá dessa forma, pessoas negras. Tem um estudo nos Estados Unidos recente, não é conclusivo ainda, mas ele demonstra que bebês recém-nascidos, né, que precisam de atendimento especial em UTI, negros, olhem só, sobrevivem mais se o médico é negro. E aí fica se pensando assim, não, mas isso é um absurdo, né? Qual a conclusão para a qual os pesquisadores se encaminham? Que esse médico negro dá uma atenção melhor à mãe da criança, orienta melhor a essa mãe, e aí as condições, as possibilidades de sobrevivência dessa criança se tornam maiores, porque essa mãe foi melhor orientada, não foi negligenciada, enfim, e aí a criança sobrevive. Então, vejam bem, isso é racismo estrutural, né? A sociedade funcionando e se organizando para categorizar as pessoas e compreender que umas, infelizmente, têm mais valor do que outras, né? Sim. E que cada um tem o seu lugar social. Não, nossa, é muito doloroso. Estou encerrando minhas perguntas aqui. Eu vi que o pessoal também perguntou se tu tem indicações de livros para quem quer iniciar nessa caminhada de romper essa bolha. Eu até já vou indicar um que eu li recente, que eu amei, que é o Pequeno Manual Antirracista da Djamila Ribeiro, que eu amei, é muito fácil de ler e dá uma clareza, assim, absurda, né? Pessoas brancas, eu acho interessante lerem Entre o Encardido Branco e o Branquíssimo, que é da Lia Weiner Schuckmann.
ela faz uma pesquisa sobre branquitude, a tese de doutorado dela. Então, ela entrevista várias pessoas, né, e brancas, e vou citar aqui uma das entrevistas que a Lia, ela cita sempre nas palestras dela, e ela diz que e isso é na Sociedade Paulista, ela entrevistou um mendigo e perguntou para ele se ele, mendigo branco, achava que ele podia ter alguma vantagem com relação a pessoas negras. E aí o mendigo responde exatamente assim, nas palavras que a Lia coloca. Ele diz, sim, eu tenho privilégio branco, porque eu posso entrar no shopping para cagar e o meu amigo não. Então vocês vejam, até na pior condição social, uma pessoa branca pode se ver uma situação de vantagem com relação a uma pessoa negra. Então, entre o Encardido Branco e o Branquíssimo, da Lia, eu gosto muito de Memórias da Plantação, né? Memories of Plantation, foi traduzido ano passado, tem já uns quantos anos, acho que 20 anos, é da Grada Quilomba. Ela é portuguesa, Episódios de Racismo Cotidiano. A Grada é portuguesa e faz o seu doutorado na Alemanha. Uma das histórias que ela conta ali, antes, né, de contar as histórias que dizem respeito às histórias de racismo, é que quando ela entra para fazer o doutorado e ela é arguida, eles já perguntam para ela, mas o que tu está fazendo aqui? Por que tu não vai estudar em outro lugar? Isso aqui não é matéria para a gente estudar, para a gente discutir, né? Então, e ela como ela trata a questão racial sobre o viés da psicanálise, eu acho muito bom. Para quem é do direito também, ó, Pensando como um Negro, do Adilson Moreira. E ele vai lançar agora o Tratado de Direito Antidiscriminatório também. Tem muita bibliografia, né? E aí, os números que eu ia falar antes, que esse é a cereja do bolo para mim. O mercado editorial brasileiro, ele destina mais de 90% a pessoas brancas. Ou seja, as publicações são predominantemente pessoas brancas. Isso é uma pesquisa da UNB com o Instituto Carioca, uma universidade carioca. Sou péssima para alguns registros. Mas então assim, eu acho que para além desses livros, eu acho que é muito importante ler pessoas negras, porque elas contam histórias que vêm de um outro mundo, vêm de um outro lugar, né? Então, ler pessoas negras. Tem tantos... Não, pode falar. Não, é que me indicaram agora do Jefferson Tenório, que é o nosso patrono da Feira do Livro, que é negro. E ele lançou um romance agora que tem essa pegada, então fica a dica também, né, para quem se interessa por ficção, mas poder ter esse olhar, né? Tem um livro que eu tô lendo, tô caminhando, assim, mas eu conheço a história da família, eu conheço a família, que é o Água de Barrela, da Eliana Cruz, que é um livro muito gostoso. Ela escreve também O Crime do Cais do Valongo. No Água de Barrela, ela conta a história da família dela, né? Como vieram, como chegaram aqui. Muito linda, né? Afora outros escritores, né? Que falam sobre... Contam histórias negras e contam histórias por outras perspectivas, né? Porque isso é muito importante. A gente aprendeu a história do Brasil e sobre escravos, o que a gente sabe? Do 13 de maio, né? Da Lei Áurea, da Lei do Ventre Livre e da Lei dos Sexagenários, e nada mais. Quanta história, quanta riqueza esse povo que foi sequestrado trouxe, e mais do que isso, né, Ângela? Eu acho que a gente tem que pensar. Quando termina a escravidão oficialmente no nosso país, havia um projeto de sociedade para eliminar pessoas negras, né? Se pretendia que em 50 anos não existissem mais pessoas negras no nosso país. E hoje nós somos 56% da população. Então, assim, quanta força, quanta resistência, quanta luta, né? Quanta cultura, quanta história que uma geração foi passando para outra e ensinando uma a outra a resistir, né? Então, eu acho que assim, tem muita coisa para a gente descobrir
no nosso país, Sim. na nossa história. Eu acho que a gente tem que ler. Ler. É. O pessoal aqui está falando do Mandela e também da Conceição Evaristo, vi passar aqui. Sim. Lélia Gonçalves, Cida Bento, Sueli Carneiro, Jurema Werneck. Maravilhosos. Perfeito. Eu, empregada doméstica da Preta Rara, deve ser o nome de um livro, né? Imagina. Isso mesmo. Bell Hooks, Chimamanda, adoro Chimamanda. Chimamanda, Bell Hooks, eu adoro. Erguer a Voz. Trilogia do Laurentino Gomes, eu acho que é aquela da escravidão que foi lançada, não Isso, li ele ainda. lançou o primeiro livro, muito bom. Ele consegue, com as pesquisas dele, trazer, reunir nessa obra, nesse primeiro, né, da trilogia, o resultado de pesquisas de muitas pessoas. Ele também foi a campo, ele foi à África, né? E aí ele traz dados importantes que já estavam catalogados, né? 12 milhões de africanos sequestrados, 40% desses africanos vieram e desceram no Brasil, né? Desembarcaram no Rio de Janeiro, no Cais do Valongo, mais de 1 milhão de africanos. Né? Quando se viajar aqui por dentro do nosso país e conhecer esses espaços, esses lugares, né, como o Cais do Valongo, se descobriu agora lá sem querer, né, porque se ia fazer uma obra ali, o cemitério dos pretos mortos, que era o lugar onde desembarcavam e as pessoas já eram jogadas ali mortas ou porque não tinham abdias, concordo, maravilhoso. Então, assim, andar por esse país e olhar também com esse olhar, né? As nossas cidades, os nossos espaços, os nossos lugares, né? As mãos das pessoas negras estão por todos os lados. Ai, muito bom essa conversa. Eu tô bem. Pena que os comentários não ficam salvos, porque tem várias dicas aqui. A live eu vou salvar, eu vi que o pessoal perguntou, porque sempre deixo salvo, a menos que dê algum problema, mas senão eu sempre salvo. E, nossa, dá vontade de ficar conversando eternamente aqui contigo, Karen. Tá muito bom, assim, essas questões históricas e é tão bonito a gente poder ver, assim, alguém com entusiasmo contando e falando, assim, e dá vontade da gente aprender mais. Com certeza foi muito bom, foi uma aula aqui que tu deste para nós. Estou muito feliz de ter te convidado e tu ter aceito. Porque... Eu adorei vir, adorei teu convite. Eu sempre soube que tu era uma pessoa super generosa. Eu vi isso, né? Quando a gente conviveu, eu acho que foi por isso que eu aceitei também, pela tua generosidade, pela tua competência, pela tua trajetória. E porque era um bate-papo, assim, com o compromisso de sensibilizar as pessoas por um lado, mas também descontraído, gostoso, né? E tu disseste que foi tua primeira live no Instagram, né? Acho que vai ser a primeira e única esse ano. Estreiei. Fui batizada pela Cângela. Ah, mas tem que fazer mais, porque todo mundo merece te ouvir. Tu tem que fazer no teu lá e nos chamar para assistir, porque é muito bom te ouvir. Sério, de verdade. Muito obrigada. Então eu vou convidar para a gente tirar uma foto para eu publicar. Tá bem? Pedir pro pessoal assim? Tirar também, nos marquem, né? Eu tirei os comentários para tu aparecer, porque senão fica todas as letrinhas na frente. Tá bem assim? Tá, deixa eu tirar mais uma para garantir. Ai, ficou ótimo. Depois eu te mando. Ai, obrigada. Obrigada, muito obrigada. Deixa eu botar. É tão bom quando porque a gente sempre tem que pensar assim, né? Que pessoas brancas devem falar sobre racismo e devem ser aliadas. Elas são muito importantes nesse processo, nessa caminhada, nessa luta. Né? E, por exemplo, tu, né, uma promotora de justiça que trabalha com a infância. Eu acho assim tão relevante poder olhar para aqueles que estão vindo, né? E o que a gente faz aqui também, quando a gente procura compartilhar o nosso conhecimento, a gente está dialogando com as gerações futuras, né? A gente está pensando nessas outras gerações que vêm para que elas possam
encontrar um espaço melhor, mais confortável, mais agradável, onde elas se sintam pertencentes. Então, tu fazeres esse caminho, para mim, me deixa muito feliz, muito honrada também. Sim. Eu só vi agora que tinha duas perguntas aqui, porque dificilmente vemos negros na magistratura. Eu acho que tu já respondeu, né? E quais os reflexos da desigualdade racial na magistratura brasileira, que eu acho que também, mais ou menos, tu Eu já acho que está respondeu. respondido, né? Porque o que a gente mais percebe, assim, é que a gente acaba fazendo uma produção jurisdicional muito partindo de um único lugar. A gente tem 80% de juízes brancos no nosso país, né? Mais de 80%. Temos 11 indígenas, né? Os donos desta terra, né? São apenas 11 no nosso país, de magistrados. Isso se reflete no que a gente traz para dentro do judiciário, porque a gente traz para a jurisdição. E é sobre isso que a gente tem que refletir. Eu acho que, mais do que isso, a gente tem que pensar o seguinte: ninguém quer ocupar espaço de ninguém. A gente só quer que esses espaços sejam ocupados democraticamente para que eles sejam vistos como espaços, eles sejam espaços legítimos, né? E ser um espaço legítimo, ele tem que refletir, né? Pelo menos proporcionalmente, à nossa sociedade. Show! Muito obrigada, agradeço todo mundo que veio, que temos 32 pessoas que assistiram, a gente está com 1h11 aqui, o Instagram gostou da nossa live, nos deixou aqui. E obrigada mesmo de coração, gostei muito, tá sempre convidada para voltar. Obrigada! Foi uma aula, que eu gostei também. Foi muito bom, de verdade. E agradeço todo mundo pelas perguntas, pela boa vontade de ficarem aqui nos ouvindo, né? Numa segunda-feira, assim, hoje o horário foi diferente da live, eu sempre faço às 7, fiquei com receio que o pessoal não fosse se atrapalhar, mas deu tudo certo, tivemos um ótimo quórum, então, muito obrigada para todo mundo, então, beijo. E até a próxima, segunda que vem, vamos ter uma live aqui que vai ser sobre educação financeira, que é uma coisa que todo mundo precisa, né? Então, minha convidada vai falar sobre isso. E aí eu vou divulgar melhor depois, tá bom? Obrigada, então. Estou encerrando aqui. Parabéns. Para ti, querida. Aí nos falamos, então. Nos falamos. Obrigada. Um beijo. Tchau, tchau. Beijos.